Eu trouxe dados, pode passar, por favor. Quero dados mais chapa branca, mais caretas assim, explicando para os professores assim o conceito amplo de proteção social, o que era a Seguridade, o Ministério do Trabalho, a Previdência, a Assistência, a Saúde, para ter uma noção do que é a extensão de cobertura, né, daquilo que a gente chama de proteção social. Pode passar. No Ministério da Previdência, nós temos, dentro da Secretaria de Políticas de Previdência, o Departamento de Regime Geral e o Departamento de Regimes Próprios. Para quem é leigo previdenciariamente, eu não sei a natureza de todos os doutores aqui, mas o que é os que são do serviço público, os que não são do serviço público, os terceirizados, os quarteirizados, quinteirizados, sexteirizados, como o Chico falou. O meu departamento, que é um departamento verde, no meio de tanta vermelhidão, vai para frente, por favor. Tenta fazer cooperações de pesquisa, ensino e aquelas etcéteras várias, são aquilo que nós chamamos de aproximações. Aproximações políticas. A grande função que nós temos é a ação na tripartite. E no único conselho que é quadripartite, que é o Conselho da Previdência. A tripartite reúne governo, empregadores e trabalhadores. Não nessa hierarquia, nessa ordem necessariamente, mas com esse desenho. E na tripartite nós temos a proposta e a prática do consenso. Qualquer um dos segmentos pode vetar. Quem participa, às vezes, sabe. Por exemplo, depois de 2 anos, não foi, Lino, de trabalho dos conteúdos de segurança e saúde do trabalhador para as escolas, né, que foi mais satanizado que o kit gay, depois de ter sido aprovado, inclusive, mudou a representação da CUT e a CUT vetou, falou, quero tudo de novo. Como é que nós fizemos? Eu podia fazer valer assim o meu despotismo, uma vez que eu sou coordenador e posso falar assim, não, está votado, mas fizemos. Vai, começa tudo de novo. Começou tudo de novo. A Sônia Bombardi reapresentou depois, né, a Fundação, e aí foi aprovado. Tem que ser aprovado em consenso. Não significa unanimidade, não significa conforto, mas tem que ser consenso. Da mesma forma, estou contando um veto da CUT, da mesma forma, a CNI tenta vetar há bastante tempo acidente de trajeto, com todos os argumentos e com toda a força que ela consegue. Acidente de trajeto, ela não considera acidente de trabalho. E aí discute acidente de trajeto, acidente de percurso, 6 pontos também. Então, esses 3 pontinhos, quer dizer, é o sistema que a gente chama de aproximações, na falta de melhor nome ainda. O objetivo é sempre a saúde e a segurança do trabalhador. Com os princípios dela, com o número, com a data, porque eu sou sistematicamente, não digo atraiçoado, não digo sacaneado, mas surpreendido com os pais da política nacional. De repente, é o coletivo dos trabalhadores que inventou. O TST não se envergonha de colocar, literalmente, com assinatura, com o nome de quem é o responsável pelo... O responsável somos nós. Isso que eu falei, ela foi aprovada, a política, na tripartite. Pode passar, por favor. Foi construída a partir do diálogo, da cooperação entre os órgãos, os representantes, com muita briga, com muito suor, com muito sangue. Não fui eu, o Cid, não foi o Domingos Lino, não foi o Remígio, não foi o Eduardo, fomos nós todos. Não foi o Valeir, não foi o Plínio Pavão, não foi a Junéia. Fomos nós, o governo, os trabalhadores, através dos representantes acreditados, que construímos. Ela é nossa. E daqui não é nossa chapa branca. Não é porque ela foi publicada pelo governo que ela é do governo, porque a hora que se retirar os trabalhadores, que podem se retirar, podem sempre. Quer dizer, nós vivemos num momento que eu considero extremamente privilegiado. Eu faço parte, por exemplo, de algumas comissões técnicas temáticas, do Benzeno. Né? No Benzeno, nós temos uma luta duríssima com os nossos capitalistas daqui. E temos que usar forças dissuasórias assim, muito grandes. A Previdência não é só pesada quando ela fala não forneço o nome. O guardião do nome da empresa sou eu. Com muita raça, com muita competência, e não forneço mesmo. Contra qualquer grito, não sei o quê, fico lá, de passionária na frente, não passarão, e não passam. Né? Lei é para ser cumprida. Enquanto a lei proibir, o sigilo fiscal determinar, lá a Receita também é na Previdência.
A Previdência Trabalho, a Previdência e a Fazenda são uma só. Nós só nos dividimos para fins de estudo, de governança, mas somos o governo ali. E não passa, porque a lei não permite que passe. Sigilo fiscal é sagrado, como segurança do saúde é território que não é profanável, pelo menos enquanto tiver guardiões. Pode passar. A formulação do PlanSat começou a ser discutida no âmbito da comissão tripartite, a partir, eu dou a data, né, para quem quiser estudar, para quem é um fórum também de estudiosos, a partir de 17 de novembro de 2010. O PlanSat é constituído de 8 macros objetivos, foi divulgado dia 27 de abril de 2012, durante as solenidades relativas ao Dia Mundial da Saúde e Segurança. Pode passar. Quem estava lá viu e se emocionou. O Eduardo estava, vocês viram que foi a cerimônia da vela, né? Foi, inclusive, e nós falamos isso, quer dizer, não estou repetindo, mas assim, respondendo o que o Chico falou sobre a subnotificação, nós passamos a lista, fizemos aquela coisa do jeito que nós somos, com o país que nós somos, com as possibilidades que nós temos. Como nós não temos seminário de Arlington com aquela chama eterna, etc., tal, nós fizemos uma luz eterna ali que foi compartilhada, foi paga pela CUT, pelo GT, pela Conlutas, foi rachada pela CNI, pela CNT. Nós fizemos aquele coquetel todo grande lá, que todo mundo pagou. Depois a gente avisou os garis, foi todo mundo de sacolinha lá para encher o bolso, porque não tinha tanta gente para comer tanta comida. E passamos a lista dos mortos conhecidos, como nós fizemos questão, todo mundo, os que estavam lá, e nós lemos isso, lemos o nome, fizemos a nominata de todos os falecidos, e eu acredito naquilo que você falou, que pode chegar a 30 mil, 40 mil. Acontece que a Previdência, ao contrário do SUS, por exemplo, ela não é universal. A Previdência tem dono, ela é a casa do segurado, do trabalhador contribuinte. Não é do informal. Nunca foi, nem é proposta dela. Nem é assim que está na lei. Ela é de quem paga. E nós temos uma extensão de cobertura, que é uma responsabilidade social de governo, de atingir fundo rural, que não contribuiu, domésticas, informais, algum tipo de acidentalidade que nós conseguimos vincular, mas isso por extensão. A Previdência não é universal, não é equânime, não é igualitária, a Previdência é escalonada, hierárquica. Com a minha presença lá, nós estamos... Eu estou falando isso personalizando, porque a proposta foi minha e foi aprovada depois de um ano de negociação. Nós vamos chamar a primeira Conferência Nacional da Previdência Social. Nos modelos, como eu fui organizador da 8ª, e sempre fui da saúde, eu tenho a lógica da universalidade, a lógica da saúde, a lógica participativa de controle social, que não é a lógica da Previdência. Não vai ser feita a conferência municipal para todo mundo discutir. Não, vai ser feita nas gerências regionais da Previdência Social, do INSS, vão ser feitos conselhos locais, vão ser formados conselheiros, capacitados, qualificados, para colocar... E eu vou guardar o espaço, naquilo que eu puder, para a voz rouca das ruas, para o usuário, para o contribuinte, para o segurado. E para os que não são. Espaço dos excluídos, os não registrados, os da informalidade, as domésticas. A minha relação direta, aquilo que eu tenho mando, são as atualizações de estudos sobre as relações em trabalho e agravo, a reabilitação profissional, a inclusão dos deficientes e o envelhecimento ativo. Pode passar. A minha relação indireta é o seguro acidente de trabalho, o fator acidental de prevenção, as ações regressivas e as parcerias que eu tenho com o TST, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com o INSS, porque o INSS é autarquia de natureza especial. Então, eu tenho uma relação com ele, não tenho uma relação de mando, tenho uma relação de parceria. E a Comissão Tripartite de Saúde e Segurança, onde eu sou membro nato, no momento coordenador, mas o ano que vem será o trabalho que coordenará, porque eu sucedi a saúde, e é sempre assim, costumeiramente. Esses dados, pode passar, eu não vou me deter sobre eles. Eu trouxe os grandes dados, estão disponíveis para todos. Eu vou deixar, eu trouxe para vocês, porque são já da última estatística. Mas tem os acidentes de trabalho registrados, os acidentes de trabalho liquidados, e eu quero deixar claro também que esses acidentes de trabalho, porque
Eu considero, cada vez que existe uma ênfase, né, de ser colocado, nós temos registrados tantos acidentes. Tá, eu quero saber os liquidados. Agora, quais são os acidentes de trabalho ocultos? Quais são os acidentes de trabalho não revelados? Aqui são os acidentes de trabalho que nos chegaram e muitas pessoas pensam que a empresa pode esconder. Não, a CAT hoje é possível, ela é quase universal já. O trabalhador pode fazer, o sindicato pode fazer, o vizinho pode fazer, quem quiser pode fazer. Depois vai ser julgado, vai ser passado, vai ter crivo, vai ser contestado, mas poder fazer, pode. Ah, baixa um pouco, volta, por favor. Média de 46 trabalhadores dia que não mais retornaram ao trabalho devido à morte ou invalidez. Esses são os dados últimos de 2010. Será que é só 46? Isso é o que eu tenho no Anuário Estatístico da Previdência Social. Isso é o que eu tenho contabilizado. O meu setor é um setor de contas públicas. Você está incomodado, quer? Você precisa. Ah, então tá bom. O conforto não está igual. A subnotificação de acidente de trabalho da ex é um tema recorrente em todos os países. Eu quero deixar claro que nós, a Previdência Social, ao contrário assim, do conjunto, né, do coletivo de trabalhos do governo, eu sou arrogante, mas eu vou ser um pouco mais arrogante. A Previdência Social, a nossa estrutura de Previdência Social, é considerada a melhor do mundo. A Espanha nos imita. Os Estados Unidos não, porque os Estados Unidos não quer a Previdência, muito menos a social, e muito menos a daquilo que ele considera terceiro mundo. A nossa Previdência Social, do ponto de vista técnico, os europeus vêm aprender conosco, os alemães vêm aprender conosco, vêm estagiar aqui. Né? O Ministério do Trabalho, você sabe, Torelli, que nós trabalhamos no mesmo prédio, trabalhamos muito juntos, já fomos mesmo ministério, né? Nós estamos combatendo a subnotificação, por exemplo, porque todos esses números aqui, né, caracterizando o nexo técnico previdenciário, com destaque para o nexo técnico epidemiológico previdenciário, não é um assunto para leigos. É um assunto extremamente técnico e extremamente vulnerável, discutível, questionável. E hoje, infelizmente, nós não temos mais a possibilidade de... Eu estou falando infelizmente porque eu não sou dos modelos que o doutor Eduardo gosta, da Fundação, por exemplo, do modelo democrático. Né? Um velho comunista, primeiro, eu acho democracia um conceito pequeno burguês, babaca, que dava certo lá em Atenas, na Grécia, com meia dúzia de patrícios, certo? Eu gosto do modelo de Siracusa, né, com um tirano, com um déspota esclarecido, que, quando chega o segundo corta o pescoço daquele primeiro e toma um lugar, certo? E de tirania em tirania a gente organiza mais. Né? E eu adoro gestão participativa, principalmente se sou eu que participo. Eu participo o quê? Certo? Os acidentes de trabalho vão diminuir. Eu defino os estudos, por exemplo, está aumentando a morte. A curva de morte subiu esse ano. E eu tenho sinalizadores, assim como você tem sinalizadores, não tenho em nível diário, em tempo real. Esse Big Brother seu é o meu sonho de futuro. Só quando no meu projeto de morte está... Porque tem gente que tem plano de vida, que tem idade para fazer plano de vida. No meu projeto de morte está uma ida para um botão da vida com uma qualidade, com um conforto, né, de ter em tempo real dados. Tá bom. Essa é a evolução da concessão dos auxílios-doença. Por favor. Esses são os benefícios acidentários, né, fundamentalmente com os CIDs, né? Não os meus homônimos, Codificação Internacional de Doenças, o CID-10 e as atualizações. A gente mantém fratura ao nível de punho da mão ainda, mesmo há tanto tempo já das indústrias manufaturadas, ainda temos isso. Ainda temos a dorsalgia, né, que é excesso de peso. São as coisas fundamentais que a Fundacentro estuda e publica. Né? Lesões, ombro, pé, você vê que todos os primeiros CIDs são todos esses daí. Ainda temos amputação, não no nível de significância estatística, mas do ponto de vista de significância da lógica do trabalho, do ponto de vista da significância da humanização, né, da relação, uma coisa absurda ainda de amputações. Essas daqui, entre as caracterizações da perícia médica relacionadas a acidentes mediante o nexo, observamos uma prevalência das patologias incapacitantes relacionadas a traumas, lesão de esforço repetitivo e doenças osteomusculares. Ainda.
Isso daí para desgosto nosso, né? Porque a gente é tão... Eu falei nós dos arrogantes, né? A gente é tão assim colocando das nossas relações de trabalho, do nosso crescimento, do nosso PIB, da nossa economia crescente. Isso é dado de quinto mundo, né? De quarto mundo, do ponto de vista técnico-médico, você sabe. O perfil geral da concessão. Eu estou dizendo para... Isso daqui pode passar, por favor. Pode subir também. Isso daí está disponível para vocês. Eu também trouxe um modelo impresso, né, para quem se interessar mais. Pode passar. Pode passar. Pode passar. O que eu queria dizer, eu não queria ficar aprisionado, eu ainda tenho 3 minutos, não é isso? 1? Então não vou nem sentar. O que eu queria dizer é que a gente raciocina sobre os dados, né? Eu acredito que um dado ele só é vivo se ele é compartilhado. Eu acredito que um dado só é vivo se ele é validado. Pela quantidade de professores que eu já vi aqui, o que é validação, né? Validação é quando ele passa por discussão. Então, quer dizer, todos os nossos dados, eles são validados após discussão. Existe uma coisa que a gente chama de... que é um termo antigo ainda, que foi muito aqui despersonalizado no Brasil, em função dos tempos da ditadura, onde inteligência significava uma outra coisa, era espionagem. Inteligência, para nós, né, que temos recortes acadêmicos, além da função de governo, significa a discussão, né, o debate esclarecedor, né, a tese, a antítese, a síntese, enfim, toda a dialética, que é a dialética do aprendizado profissional, da gestão, do comando, do governo. Eu fiquei muito honrado, muito satisfeito de participar do debate, certo? Vi a grande qualidade, perdi a sua exposição só porque cheguei atrasado. Além de ter chegado meia hora atrasado por deficiência nossa lá, além de todos os problemas que nós temos sem gasolina, porque terceirizaram a gasolina também. Primeiro terceirizaram o motorista, depois terceirizaram o carro, depois terceirizaram a gasolina, ninguém aguentou. Agora nós estamos andando, eu vim no meu carro próprio. Como eu cheguei no meu carro próprio, estacionei longe, e depois vim a pé e me perdi em 5 centros diferentes aqui, eu perdi as suas, mas tenho certeza, conhecendo você de tanto tempo, da qualidade da sua exposição. Vi todas as outras, gostei muito, me sinto muito honrado, estou à disposição para responder.